O salmista certa vez disse: esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Há inúmeros motivos para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos no nosso Deus por tudo que Ele é e é tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E é importante ter o discernimento de que o que temos e somos é maior do que aquilo que plantamos e merecemos. E essa é uma grande realidade, porque às vezes não temos a percepção, o entendimento e o discernimento espiritual suficientes para poder entender a profundidade do relacionamento com Deus, da aliança com Deus. E às vezes nós abrimos nossa boca ao invés de oferecer sacrifícios de louvor, de ações de graças, aquilo que move os céus em nosso favor. Por vezes abrimos a nossa boca para fazer aquilo que alimenta o inimigo que está ao nosso derredor e que não traz a providência do Jeová Jireh sobre nossas vidas. Esse discernimento ele é muito importante. O que somos e temos é maior do que o que plantamos e merecemos diante dos olhos de Deus. E aí cabe uma reflexão, porque nós não somos chamados a estar limitados diante de um Deus que não é um Deus de mesmice. Nós somos chamados a avançar. E o arrependimento e a humildade, quando caminham juntos, são fatores, pilares importantíssimos para que a gente possa, de fato, plantar mais e, consequentemente, nós vamos colher muito mais da parte do nosso Deus. Amém? E é mais ou menos na dispensação, ou melhor, não é mais ou menos, é na dispensação disso que eu quero pregar nessa manhã para a igreja, né? Você colhe o que você planta. Esse é o tema da palavra nessa manhã. Você colhe o que você planta. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso número 6. O título aqui na palavra, na Bíblia, está o que o homem semear, isso também ceifará. Ou ainda, falando a mesma coisa de maneira diferente, você colhe o que você planta. Verso 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 9 chama a nossa atenção para algo importantíssimo na nossa caminhada cristã, que é a perseverança. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia na sua casa, na sua presença, e verdadeiramente por tudo que até aqui o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Temos
o discernimento claro de que o que somos e temos é maior do que o que plantamos diante do teu reino, diante do teu altar, na nossa vida diária contigo. Porque o Senhor é bondoso, é Deus de amor, é Deus de misericórdia, que se renova a cada manhã sobre nossas vidas. E por isso somos gratos, Deus, por estar na sua casa, na sua presença, termos sido escolhidos e estarmos sendo, Deus, capacitados pela tua palavra para avançarmos para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Nessa manhã, Pai, mais uma vez tu tens liberdade para trabalhar e mexer em nossas estruturas e nos levar, Deus, à profundidade da tua palavra, porque ela sim tem poder para transformar nossas vidas, o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas decisões, porque verdadeiramente tudo o que plantarmos, vamos colher. Na medida que plantarmos, nós vamos colher. E nessa manhã, Pai, te damos mais uma vez liberdade para o teu Espírito Santo trabalhar, colocando palavras em minha boca e preparando o coração, o solo do coração dos teus filhos como terra fértil, para poder, Deus, receber na profundidade e amplitude a tua palavra. E mais uma vez declaramos que nenhum espírito, Deus, de perturbação, de confusão, de sono, nenhum espírito das trevas tem poder nessa manhã para alcançar a mente e o coração dos teus filhos e roubar a tua palavra, boa semente, Pai, de nossos corações. Assim, Deus, nós oramos e nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo ele afirma um dos princípios mais poderosos da Bíblia, a lei da semeadura. Ou seja, você colhe o que você planta. E ela é uma lei tanto natural quanto uma lei espiritual. Na agricultura, o que você planta, você colhe. Se você semear trigo em seu quintal, você não vai colher nem milho, nem pão, você colherá trigo. E isso também é uma grande verdade no mundo espiritual. Você colhe o que você planta. E Gálatas, no capítulo 6, que acabamos de ler, deixa bem claro para nós que quem semeia uma vida de pecado, uma vida dúbia, uma vida de dupla aparência, uma vida de fachada, uma vida de fantasias, uma vida de mentiras, uma vida de adoração a ídolos, colherá destruição. Mas quem semeia uma vida dedicada a Deus, uma vida de santificação, uma vida de renúncia à carne, como uma oferta sempre viva, constante e crescente aos olhos de Deus, diz a palavra do Senhor, que colherá a vida eterna. Ou seja, as nossas ações, as nossas decisões, elas trazem consequências, elas têm consequências sobre nossas vidas. E nesse sentido, nós podemos afirmar duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, e que nós não vamos mudar. Primeiro, você é hoje o resultado das escolhas que você fez no passado, e isso inclui o dia de ontem. E nós não vamos mudar o presente. Mas a outra importante verdade é que você será amanhã a consequência das ações ou das escolhas que você fizer no dia de hoje, no dia que se chama hoje. E por isso, a palavra de hoje ela é extremamente relevante, porque em todos os dias nós estamos tomando decisões que vão nos levar a um caminho de uma estrada estreita e virtuosa e de uma porta larga e de um caminho de reprovação. Não existe um caminho do meio, não existe uma coluna do meio, não existe empate. Ou somos vitoriosos ou somos derrotados. Ou estamos aprovados ou estamos reprovados. Ou é lícito o que fazemos
ou é ilícito, ou agradamos o coração de Deus, ou desagradamos o coração de Deus. E por isso, é necessário tomar decisões e posicionamentos que apontam para muito mais do que manter, aperfeiçoar aquilo que já está gerando bons frutos, bom testemunho, a aprovação de Deus, ou então tomar decisões e posicionamentos que apontam para mudar aquilo que não está gerando bons frutos, porque e o que poderá indicar até mesmo a necessidade de uma sincera e verdadeira conversão. Como se houvesse alguma conversão que não fosse sincera e verdadeira, já que o arrependimento, que está diretamente relacionado ao processo de conversão, ele envolve um reconhecimento sincero dos nossos pecados, uma mudança completa da nossa mente e uma decisão de abandonar o estilo de vida contrário aos princípios de Deus. Por isso é redundante em dizer que uma conversão ela é sincera e verdadeira. É redundante, porque uma conversão ela se traduz em um caminho oposto ao que vivíamos e que se alinha à soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E porque a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que surge uma nova vida, é construída uma nova história. Então, é redundante dizer que a conversão ela é sincera e verdadeira, mas eu estou querendo reforçar, porque às vezes as nossas decisões, os nossos posicionamentos, elas vão passar exatamente por esse caminho, o caminho de conversão, de viver algo que ainda não vivemos na nossa vida. Você colhe o que você planta. Mas é preciso dizer que a lei da semeadura ela não significa que você terá uma vida fácil se você obedecer a Deus. Fazer o bem não garante uma vida sem lutas, sem desertos, sem problemas, sem traições, sem doenças, sem tribulações. No entanto, uma vida dedicada a Deus, ela é infinitamente melhor do que uma vida dedicada ao pecado. E uma vida dedicada a Deus traz bênçãos que não dependem das circunstâncias que nós estamos vivendo. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior ele se renova de dia em dia. E a palavra de Deus diz, no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. A lei da semeadura também não significa que se você ofertar muito na igreja ou para a igreja, você irá enriquecer. A Bíblia não ensina isso. Deus promete sim suprir a necessidade daquele que é fiel a Ele, mas isso é muito diferente de fazer você, um homem ou uma mulher rico. Obedecer a Deus não é um negócio, Deus não é um banco de investimento. E obviamente que quem pensa assim ainda não entendeu o Evangelho, porque as maiores bênçãos não estão no campo material. Afinal de contas, esse curto espaço de tempo que se chama vida é preparando a cada um de nós para algo onde a matéria não terá vez. Então, Deus não nos colocou aqui para
Vamos desfrutar da matéria porque o tempo do espiritual chegará no futuro. Não, não é isso. Não é isso. Da mesma forma, igreja, a lei da semeadura não significa que Deus ele lhe deve alguma coisa. Deus ele não nos deve nada. Ele pode fazer o que ele quiser, porque não há nada que nós consigamos fazer para merecer a salvação, nem mesmo o recebimento ou a provisão das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Você simplesmente deve fazer o bem, porque essa é a coisa certa que Deus nos chama a fazer. Tiago, no capítulo 4, verso 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Nisso está pecando. Deus, ele recompensa os nossos bons atos e ele perdoa os nossos pecados, os pecados de quem se arrepende, simplesmente porque ele é bom e não porque ele nos deve alguma coisa. E essas coisas precisam ficar muito bem pontuadas para entender o que não é a lei da semeadura. Você planta o que você colhe o que você planta. Nós sabemos que a semeadura, ela exige um tempo de preparação. O preparo do solo é considerado uma etapa indispensável para garantir a melhoria da estrutura desse solo, influenciando no estabelecimento da lavoura, influenciando no rendimento da colheita, influenciando na sustentabilidade da produção agrícola. E esse princípio ele não é diferente na vida espiritual. A semeadura, ela também exige uma preparação. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é em qualquer tipo de solo, não é do jeito que nós achamos melhor ser feito. Quando nós nos entregamos a Deus, nós assumimos ou deveríamos assumir, nós assumimos ou deveríamos assumir um compromisso de sermos fiéis a Deus. E isso passa por uma correta e ampla preparação espiritual. Como? Em conhecer, mais do que em conhecer, em praticar a palavra de Deus, em fazer uma boa fundação para a nossa casa espiritual, porque Jesus, ele demonstrou que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações, de resistir a todos os desafios que a vida nos proporciona. Paulo certa vez disse a um irmão mais novo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E quem maneja bem a palavra da verdade, quem maneja bem a palavra de Deus, está preparado para semear. Porque o Senhor declara, por meio do apóstolo Paulo, que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Se nós mergulhamos na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, nós estamos nos preparando para uma boa colheita. A semeadura também, além de exigir uma boa preparação, ela exige esforço e sacrifício. O salmista disse que quem sai andando e chorando enquanto semeia, com júbilo voltará trazendo os seus feixes. Muitas vezes nós umedecemos o solo duro
com as nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil. Exige preparo, exige esforço, exige sacrifício. Para semear, nós precisamos nos desinstalar do comodismo. Nós precisamos nos desinstalar da atrativa e improdutiva zona de conforto. Nós precisamos nos desinstalar da inércia do passado. Nós precisamos nos desinstalar da preguiça. Talvez nessa manhã, alguém precise aprender uma importante lição com as formigas. É isso mesmo. Um ser tão inexpressivo, mas com virtudes grandes, a ponto de Deus colocar na palavra dele as formigas. E talvez alguém nessa manhã precise aprender uma importante lição com as formigas. E qual é uma dessas lições que nós podemos aprender com as formigas? É que elas não se entregam à preguiça. Provérbios 6, a partir do verso número 6, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe. Presta atenção, não tendo ela chefe, não tendo ela oficial, não tendo ela comandante, no estio, no verão, prepara o seu pão. Na cega, ou seja, durante a colheita, ajunta o seu mantimento. Ou seja, elas sabem o que devem fazer e fazem. Ninguém precisa lembrá-las acerca do trabalho delas. E aí eu volto à palavra nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 6. E Deus continua dizendo assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Preste atenção no que vai dizer agora a parte final. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, ou seja, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Juntou tudo isso? E aí a palavra de Deus dá o desfecho. Assim sobrevirá, ou seja, assim redundará, ou seja, assim sucederá o quê? Pobreza e necessidade. Dormir, cochilar, cruzar os braços em repouso, sobrevirá pobreza e necessidade. Às vezes, na semeadura vamos encontrar toda sorte de resistência. A parábola do semeador, ela deixa isso bem claro. A semente, ela foi atacada por seres espirituais, racionais e irracionais. Lá na parábola do semeador, é claro observar que lá estava o diabo, os homens, com a sua superficialidade espiritual, as aves, os espinhos e as pedras, tudo isso conspirando contra a semente. E é por isso que a semeadura muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos. Mas o Senhor garante que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O Senhor garante na sua palavra que nenhum esforço será em vão. A semeadura também tem o seu tempo. E aí eu faço a igreja lembrar de Eclesiastes, no capítulo 3, verso número 2, que diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A semeadura exige um tempo de preparação. A semeadura exige esforço e sacrifício. A semeadura tem o seu tempo certo.
Mas eu quero nessa manhã destacar outras duas importantes realidades sobre a lei da semeadura ou da lei da colheita. E a primeira dessa realidade, que é algo que eu já disse, mas eu quero me aprofundar, é que você sempre colhe o que você planta. E quão bom quando as coisas de Deus são fáceis para nós entendermos. Porque já sendo fácil, às vezes é difícil viver. Imagina se fosse complexo o entendimento do que Deus nos chama a viver. Simples, sim, simples assim. Você sempre colhe o que você planta. Quanta diferença faria em igrejas? Igrejas, que eu digo, estabelecimentos físicos e igrejas, nós, se essa verdade tivesse plantada no coração de cada um deles. Como eu disse no início dessa mensagem, se você semear trigo em seu quintal, você não vai colher milho, você vai colher trigo. Sementes de tomate geram tomates. Todo tipo de semente cresce exatamente o que é. Jacó é um bom exemplo desse princípio espiritual. Ele não era filho primogênito, mas a palavra de Deus nos mostra que juntamente com a sua mãe, ele arquitetou um plano para roubar a primogenitura e a bênção que pertencia a seu irmão mais velho. Quando Isaac, seu pai, estava velho e cego, a Bíblia diz que Jacó lhe entrou em seu quarto com as roupas de caça do seu irmão Esaú. Ele cobriu os seus braços com pelos de cabra, para que o seu pai pensasse que ali estava Esaú. E o que essa mensagem, o que essa referência bíblica nos mostra é que Jacó, ele plantou as sementes do engano em sua família. E mais tarde, ele foi vítima do engano também. Seu tio Labão o enganou para que se casasse com Lia ao invés de Raquel. Mais tarde, a história também nos mostra que os filhos de Jacó o enganaram novamente, dizendo-lhe que o seu filho favorito, José, tinha sido morto por um animal selvagem. Viver uma vida de engano não é somente trair a confiança de alguém, mas é trair o amor de Deus por tudo o que Ele tem investido em nós, na expectativa de sermos seus imitadores, de sermos verdadeiras e sinceras testemunhas de Cristo Jesus, de sermos instrumentos para a glória de Deus. Quando honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele, estão vivendo uma vida de engano. Quando dizem sim para alguma coisa, mas vivem o não, ou vice-versa, quando dizem não e vivem o sim, onde ambas as situações em tese deveriam estar alinhadas à vontade de Deus, mas na verdade ou na realidade estão alinhadas à vontade da carne, à imaturidade espiritual, ao imediatismo de decisões unilaterais, baseadas naquilo que os olhos carnais querem enxergar, tudo isso traz um diagnóstico por trás desses posicionamentos. Vidas que estão vivendo uma vida de engano. Não é diferente quando tentamos enganar a nós mesmos, vivendo espasmos espirituais de relacionamento com Deus, mas sem foco no reino de Deus, por meio de uma vida sem plena santificação, de uma vida sem temor,
de uma vida indiferente a como Deus está nos vendo, fazendo somente aquilo que achamos melhor ser feito. E isso é mais uma maneira de viver uma vida de engano. Se você é apenas ouvinte da palavra e não praticante, você está vivendo uma vida de engano. Se você é apenas ouvinte da palavra e não praticante, você está vivendo uma vida de engano. Falo isso baseado na palavra. A Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse sim, diz a palavra de Deus, será bem-aventurado em tudo aquilo que ele realizar. E mais uma verdade eu quero dizer para você, igreja, nessa manhã. Quem diz que você está, preste atenção no que eu vou dizer, mais uma coisa simples, mas que pode contribuir para o seu posicionamento ou o seu reposicionamento. Quem diz que você está na condição de praticante da palavra e não somente de ouvinte, não são as suas palavras. Não são as suas palavras, mas sim os seus frutos. O seu testemunho são os frutos e o testemunho que vão dizer ou que vão mostrar para nós, porque Deus ele sonda e conhece o nosso coração e não há pecado oculto. Nós não conseguimos nos mascarar para Deus. Mas diante da igreja, diante do mundo, diante da família, o que vai indicar se de fato somos praticantes da palavra não é bater no peito, não é ficar levantando bandeira, não é proclamar um discurso inflamado e bonito. São os frutos. É o testemunho. É aquilo que por muitas vezes você nem abre a boca e você está alcançando o coração daquele que está por perto ou que está se alegrando de ter a sua companhia por perto. O Senhor, Ele nos sonda e nos conhece por inteiro, e graças a Deus por isso. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: nada em toda a criação, nada, inclusive as tuas histórias, inclusive você e eu, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, Ele olha para o coração. E aí eu quero dizer para a igreja que Ele não vê somente a ação, mas Ele também enxerga o motivo que está por trás de toda ação. E quando nós falamos de motivo em ação, nós estamos falando de uma só palavra chamada motivação. E Deus, Ele entra para
para enxergar a verdadeira motivação de estarmos na casa de Deus, de nos achegarmos a Deus em oração. Deus sabe a verdadeira motivação presente no nosso coração. Eu quero dizer para a igreja e reforçar com a igreja nessa manhã que nós não conseguimos enganar o Senhor. Quem semeia na carne, da carne colhe, como diz a palavra, corrupção. Quem planta engano, colhe decepção. Quem planta mentiras, colhe discórdia, colhe infelicidade. Quer mais ainda? Alegra o diabo, que é o pai de toda mentira. É simples, é direta a mensagem, é clara. Quem mente, alegra não o coração de Deus, alegra o diabo, que é o pai da mentira. Quem planta omissão e irresponsabilidade, escolhe frustração. Mas todo aquele que planta santidade, todo aquele que planta temor a Deus, a palavra de Deus diz, conforme nós estivemos presentes no culto das mulheres na sexta-feira, quem planta temor a Deus, colhe intimidade com Deus. Quem planta adoração, colhe a presença de Deus. Quem planta perseverança, colhe vitória, colhe o cumprimento das promessas de Deus. Da mesma forma, esteja certo que aquele que semeia amizade, colhe amigos. Quem semeia amor, colhe amor. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta confiança, colhe tranquilidade. Quem semeia bondade, colhe misericórdia. Quem semeia, quem planta humildade, colhe prosperidade. E Gálatas, no capítulo 6, vai dizer também para nós que quem semeia no Espírito, do Espírito, colhe a vida eterna. E Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Igreja, tenha certo no seu coração de que os frutos, eles são a materialização das reais motivações que estão presentes em nossos corações. Os frutos nada mais são do que a materialização das reais motivações que estão presentes nos nossos corações. E eu falo frutos bons ou frutos maus, o princípio é o mesmo. São a materialização das reais motivações, dos reais motivos em ação presentes no nosso coração. Mais uma grande verdade, simples assim. Você sempre colhe o que você planta. A segunda, outra importante verdade, dentre outras que já foram compartilhadas, é que você sempre colhe mais do que você planta. As sementes, elas não se reproduzem uma por uma. Elas se multiplicam exponencialmente. Quando você planta um feijão, um pé de feijão nasce e produz várias vagens de feijão, contendo dezenas de feijão. Se formos nos valer da mesma parábola do semeador, vamos nos lembrar ou trazer à memória que numa terra fértil, uma semente produz a 100, a 60 e a 30 por 1, ou a 30, a 60 ou a 100 por 1. Então, isso dá vazão, ou isso dá sustentação para isso que eu acabei de falar, de mais uma grande verdade, que você colhe sempre mais do que você planta. Da mesma maneira, é possível que uma pequena palavra, ou uma ação ou escolha pequena aos seus olhos, resultem em uma colheita em massa. Deus prometeu a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. Mas os anos se passaram e a história nos mostra que o filho não veio. Então Sara decidiu, entre aspas, ajudar
a Deus e sugeriu, não como uma mulher virtuosa, a Abraão que tomasse por mulher sua serva Agar. E Abraão concordou, e isso foi uma trágica decisão. Vocês sabem que Agar deu à luz a Ismael, e mais tarde, aí sim, Sara dá à luz a Isaque, o filho da promessa. Só que esses dois irmãos, eles não se davam bem. Ismael, você deve saber, é o antepassado de todos os povos árabes. E Isaque, o antepassado dos israelitas. E a razão pela qual, olha a profundidade do que eu falei para vocês no início, a razão pela qual milhões de judeus e de árabes se odiarem hoje é decorrente de uma decisão errada feita no passado. Quem tem ouvidos, ouça. Sempre você colhe ou colherá mais do que você planta. Tanto para o mal, em decisões erradas, como para o bem, em decisões virtuosas. Há um ciclo de colheita que é verdade na vida, que diz assim: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. É preciso entendermos que as consequências das nossas ações podem extrapolar a nossa vida, tanto para o mal, como a gente viu aqui no caso de Sara e Abraão, quanto no caso de Adão e Eva, quanto no caso, por exemplo, também um exemplo clássico do livro de Josué, que fala sobre Acã e diversos reis de Israel. Então, podem nos levar para o mal ou podem nos levar para o bem. E isso nos cobra ter mais responsabilidades em nossos posicionamentos, como servos e como obreiros da casa de Deus. Não podemos ser negligentes, indiferentes, passivos, irresponsáveis, frios, desmotivados, omissos. Porque quando plantamos todas essas sementes amaldiçoadas, nós podemos estar destruindo não somente nós mesmos, como a nossa família, um ministério, uma igreja. Mas quando nós plantamos amor, como eu já disse, nós colhemos a recíproca do amor em um primeiro plano, e depois algo muito maior, nós colhemos a união, a unidade, a ponto de Deus dizer na sua palavra que quando o povo é um, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. E veja que de fato é onde eu estou querendo chegar e mostrar para a igreja. A dimensão do que plantamos, ela extrapola aquilo que verdadeiramente estamos plantando. Ou seja, é um aumento exponencial para o bem ou para o mal. Assim acontece com a dedicação. Falei do amor, mas assim acontece também com a dedicação. Quando você planta dedicação e vê resultados, e você vê alargar a sua comunhão com Deus, você vê alargar a sua tenda, você colhe mais motivação, e essa alegria contagia, motiva quem está ao seu redor. Sim ou não? Sim. Esse princípio não é diferente com a perseverança. Quando perseveramos, nós chamamos a atenção de Deus. Ao deixarmos os problemas de lado, ao superarmos obstáculos, limitadores internos e externos, e assumirmos a responsabilidade de fazer aquilo que é necessário fazer e não apenas aquilo que nós podemos fazer. Dá para entender? Esse discurso fraco. Eu faço o meu melhor. Deus sabe qual é a rotina da minha vida.
Quando plantamos perseverança, nós colhemos a promessa de Deus e o nosso testemunho alcança a nossa família, o ministério, a igreja, no sentido de avivar a obra de Deus dentro deles, ou até mesmo de confrontá-los para o correto posicionamento diante dos olhos de Deus. Ou seja, extrapolando muito mais do que algo que os nossos olhos podem imaginar, pensar ou enxergar. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você duas coisas de maneira muito sintéticas e simples, porque assim tem que ser, para facilitar você ser um praticante da palavra e não um negligente operoso, conforme a epístola de Tiago diz. Primeiro, cuidado com o que e quanto você semeia, planta. Porque esse é o verdadeiro segredo de toda e qualquer colheita. Cuidado com o que e quanto você semeia, porque esse é o verdadeiro segredo da colheita. E a segunda coisa importante é de que as suas decisões, ou falando quase que a mesma coisa, as suas decisões determinarão o tipo de colheita que você terá e quem efetivamente você quer ser. As suas decisões determinarão o tipo de colheita que você terá e quem efetivamente você quer ser. Porque o que se planta, se colhe. Na medida que plantamos, será na medida em que nós colheremos. Amém? Nada de vida de engano, mas sim uma vida de santificação, de entrega, de humildade, de arrependimento. Uma vida que deixa Deus trabalhar. Uma vida que entende que não existem coincidências quando Deus fala. Uma vida que entende que quando está sendo confrontado, exortado pela palavra e causa dor, isso vai chegar a um lugar bom na sua vida. É isso que Deus quer. Ver uma igreja avançando. Enquanto o mundo cada vez mais se despenca, porque um abismo puxa outro abismo, Deus ainda continua desejando que a sua igreja viva os seus princípios. Ainda que tudo conspire contra, ainda que cada vez mais o sim diz não e o não estão dizendo sim. Mas se nós nos debruçarmos na palavra de Deus, se nós gastarmos um tempo de qualidade com Deus, o Deus a quem nós servimos é o mesmo de ontem. E assim o será para todo sempre. Para podermos desfrutar de coisas tão grandes quanto o povo de Israel desfrutou lá no passado. Mas tudo isso passa por meio de decisões que Deus e nem eu podemos fazer por você. Cabe a Deus dar a palavra, usar o vaso, e cabe a você tomar uma decisão do que você quer fazer com a semente, com a boa semente que Deus planta no solo da sua vida. Porque as suas decisões determinarão o tipo de colheita que você terá e quem efetivamente você quer ser. Amém?